2025 está chegando, e com ele, a oportunidade de transformar sua vida, redefinir suas prioridades e viver de maneira mais plena e consciente. Mas como garantir que este seja, de fato, o melhor ano da sua vida? É aqui que a sabedoria atemporal do estoicismo entra em cena. Os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, nos deixaram ensinamentos profundos e práticos que atravessaram séculos, ajudando pessoas a enfrentarem desafios, manterem a calma em meio ao caos e viverem com propósito, independentemente das circunstâncias. O estoicismo não é apenas uma filosofia distante, é um manual de vida, um guia para enfrentar adversidades e aproveitar o que realmente importa. Neste vídeo, você vai conhecer 10 lições estoicas que podem transformar completamente a forma como você encara 2025. Vamos falar sobre como lidar com o inesperado, como manter a calma diante das dificuldades e como cultivar foco e disciplina para alcançar seus objetivos. Se você está buscando clareza mental, paz interior e motivação para transformar este ano em uma verdadeira virada na sua vida, fique comigo. Este é o momento de colocar em prática os princípios estoicos e viver o seu melhor ano. A primeira e mais fundamental lição do estoicismo para viver o seu melhor ano em 2025 é dominar o conceito da dicotomia do controle. Esse princípio, amplamente explorado por Epicteto em seu manual, nos ensina que existem apenas dois tipos de coisas na vida: aquelas que estão sob o nosso controle e aquelas que não estão. Entender e aplicar essa lição é o primeiro passo para uma vida mais calma, focada e produtiva. O que significa controle? Para os estoicos, o que está sob o nosso controle são nossas ações, pensamentos, escolhas e atitudes. Tudo o mais, como o comportamento dos outros, eventos externos e até mesmo o clima, está fora do nosso alcance direto. Quando gastamos energia tentando mudar ou controlar o incontrolável, acabamos apenas frustrados, estressados e ansiosos. Por outro lado, focar no que podemos influenciar nos dá clareza e poder. Imagine, por exemplo, que você está esperando por uma promoção no trabalho. Você pode controlar sua dedicação, sua ética e a qualidade do seu desempenho, mas a decisão final é do seu chefe, algo que está fora do seu controle. Se você gastar energia se preocupando excessivamente com o resultado, isso só gerará ansiedade. Mas, se você se concentrar em fazer o seu melhor, independentemente da decisão, você terá a tranquilidade de saber que fez tudo o que podia. Por que esse princípio é tão importante? A razão pela qual a dicotomia do controle é essencial está no fato de que ela reduz o sofrimento desnecessário. Muitos dos nossos problemas emocionais não surgem dos eventos em si, mas da nossa tentativa de resistir a eles ou controlá-los. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, se você se perturba com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso está em seu poder mudar. Adotar essa perspectiva nos ajuda a aceitar a realidade como ela é, em vez de desperdiçar energia desejando que fosse diferente. Quando você se concentra apenas no que pode controlar, sua mente fica mais leve, suas emoções mais equilibradas e suas ações mais eficazes. Como aplicar este princípio em 2025? Agora que você entende a teoria, como colocar esse ensinamento em prática no seu dia a dia? Aqui estão algumas etapas. Identifique o que está sob seu controle. Sempre que enfrentar um desafio ou uma situação complicada, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle aqui? Faça uma lista mental ou escrita das coisas que você pode influenciar e daquelas que não pode. Por exemplo, se você estiver enfrentando um problema de saúde, você pode controlar seus hábitos alimentares, sua adesão ao tratamento e sua atitude em relação à situação. No entanto, você não pode controlar a opinião dos médicos ou os resultados imediatos de exames. Pratique a aceitação. Aceitar não significa resignar-se ou desistir. Significa reconhecer a realidade e trabalhar dentro dos limites do que é possível. A aceitação é libertadora, porque nos permite concentrar energia onde realmente podemos fazer diferença. Imagine que uma chuva inesperada estrague seus planos ao ar livre. Você pode passar horas lamentando a situação ou pode se adaptar e encontrar uma nova maneira de aproveitar o dia. Essa última escolha é o que diferencia uma mente estoica. Pratique a gratidão pelo que está sob seu controle. Quando você percebe o quanto pode realmente controlar, suas reações, suas escolhas e sua perspectiva, você começa a valorizar isso de maneira mais profunda. Todos os dias, reserve um momento para refletir sobre as pequenas escolhas que você fez e como elas impactaram positivamente sua vida.
Estabeleça metas baseadas em ações, não em resultados. Em vez de definir metas que dependam de fatores externos, como ganhar uma promoção ou perder 10 quilos, foque em objetivos baseados em suas ações. Vou melhorar minhas habilidades ou vou seguir um plano alimentar saudável. Isso garante que você esteja sempre no controle do que está fazendo para alcançar suas metas. Reflita diariamente. No final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre como você aplicou o princípio da dicotomia do controle. Pergunte-se: havia algo fora do meu controle que me perturbou hoje? Concentrei minha energia no que estava ao meu alcance. Esse hábito de autoanálise é uma prática estoica essencial que ajudará você a melhorar continuamente. Benefícios ao longo do ano. Quando você domina a dicotomia do controle, sua vida muda de maneira radical. Você passa a sentir menos ansiedade, porque não está tentando controlar o incontrolável. Ter mais energia, porque não a desperdiça em preocupações improdutivas. Fazer escolhas melhores, porque seu foco está nas ações que você pode realizar. Apreciar mais a vida, porque aceita os eventos como eles são e valoriza o que realmente importa. Um exercício para começar agora. Pegue um pedaço de papel e divida-o em 2 colunas. Na primeira, escreva todas as coisas que você está tentando controlar atualmente. Na segunda, marque aquelas que estão realmente sob o seu controle. Você pode se surpreender ao perceber o quanto da sua energia está sendo desperdiçada com o incontrolável. Use essa lista como um lembrete para redirecionar seu foco e suas ações. Começar 2025 com uma mentalidade estoica baseada na dicotomia do controle é um passo poderoso para viver o seu melhor ano. Quando você entende e aplica esse princípio, você não apenas se liberta do peso de tentar controlar o incontrolável, mas também encontra clareza e energia para focar no que realmente importa. Lembre-se, você pode não controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. E isso é tudo o que você precisa para navegar em direção aos seus objetivos. Lição 2. Pratique a resiliência frente aos obstáculos. Uma das maiores virtudes estoicas é a capacidade de enfrentar adversidades com coragem e determinação. Marco Aurélio, um dos maiores defensores do estoicismo, escreveu: "O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho." Essa frase resume o poder transformador de encarar os desafios como oportunidades de crescimento. Em 2025, inevitavelmente, você encontrará obstáculos, sejam eles relacionados à sua carreira, saúde, relacionamentos ou metas pessoais. Como você escolhe reagir a essas dificuldades determinará não apenas o seu sucesso, mas também o nível de paz interior que você será capaz de alcançar. Nesta lição, exploraremos como cultivar a resiliência diante dos desafios da vida, transformando obstáculos em trampolins para o sucesso. O que é resiliência no contexto estoico? Resiliência, no estoicismo, é a capacidade de adaptar-se e prosperar em meio às dificuldades. Para os estoicos, os obstáculos não são apenas algo a ser superado, mas uma parte essencial do processo de viver bem. Cada dificuldade traz consigo a oportunidade de praticar virtudes como paciência, coragem, sabedoria e autocontrole. Imagine que você está tentando abrir seu próprio negócio e encontra dificuldades financeiras ou burocráticas. Em vez de desistir ou se deixar abater, você pode usar essas barreiras como oportunidades para aprender, melhorar suas estratégias e se tornar mais resiliente. O foco estoico não é em evitar dificuldades, mas em aprender com elas. Porque obstáculos são necessários. Sem resistência, não há crescimento. Pense em como os músculos do corpo se fortalecem. Eles precisam enfrentar resistência durante os exercícios. Da mesma forma, nossa mente e caráter se fortalecem quando enfrentamos e superamos desafios. Sêneca explicou isso brilhantemente. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Ou seja, é enfrentando ventos contrários que aprendemos a navegar. Obstáculos nos forçam a refletir, reajustar nossos planos, eventualmente, nos tornam mais fortes e preparados para lidar com situações futuras. Como desenvolver resiliência em 2025? Agora que entendemos o valor dos obstáculos, vamos explorar maneiras práticas de desenvolver resiliência no próximo ano. Reformule sua perspectiva sobre os problemas. Em vez de encarar os desafios como algo negativo, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ou como essa situação pode me tornar uma pessoa melhor? Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para transformar obstáculos em oportunidades. Exemplo prático: se você enfrentar um atraso em um projeto importante,
Veja isso como uma chance de revisar seu trabalho e melhorar a qualidade final. Quebre os obstáculos em partes menores. Grandes desafios podem parecer esmagadores. Divida-os em etapas menores e focáveis. Como Epicteto ensinou, não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida irá bem. Lidar com um problema de cada vez o ajuda a manter o foco e a clareza. Exemplo prático: se você está enfrentando uma dívida financeira, comece criando um plano para economizar pequenas quantias regularmente, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. Pratique a calma em meio ao caos. Obstáculos muitas vezes vêm acompanhados de estresse e caos. Em momentos assim, reserve um tempo para respirar profundamente e recuar mentalmente. Isso não apenas ajuda a clarear sua mente, mas também permite que você tome decisões mais racionais e eficazes. Exemplo prático: quando algo inesperado acontecer, como um conflito no trabalho, reserve alguns minutos para refletir antes de responder impulsivamente. Desenvolva uma mentalidade de gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa para lidar com dificuldades. Mesmo nos momentos mais desafiadores, pergunte-se: o que há de positivo nessa situação? Ou por que devo ser grato? Essa prática ajuda a mudar o foco do problema para as lições que ele pode oferecer. Exemplo prático: se você perder uma oportunidade importante, agradeça pelas outras oportunidades que ainda podem surgir e pelo aprendizado adquirido com a experiência. Cerque-se de apoio positivo. Ter pessoas ao seu redor que compartilham valores semelhantes e podem oferecer apoio durante tempos difíceis é essencial. Os estoicos valorizavam as conexões humanas como fonte de aprendizado e fortalecimento mútuo. Exemplo prático: construa uma rede de amigos ou colegas que encorajem e inspirem você a continuar, mesmo quando os tempos forem difíceis. Exemplos práticos de resiliência estoica. Marco Aurélio. Como imperador de Roma, Marco enfrentou inúmeras guerras, crises políticas e até mesmo pragas. Em vez de se queixar, ele usava essas experiências para praticar virtudes como paciência e liderança. Suas meditações são um testemunho de como ele transformava desafios em oportunidades de crescimento. Epicteto, nascido escravo, Epicteto não tinha controle sobre sua liberdade, mas escolheu controlar sua mente e suas atitudes. Mesmo em condições adversas, ele se tornou um dos filósofos mais respeitados de sua época. Você, considere um momento em que enfrentou algo difícil em sua vida. Talvez tenha perdido um emprego, passado por um término ou enfrentado um problema de saúde. Pense em como você superou essa situação e como ela o fortaleceu. Reconhecer seus próprios momentos de resiliência é uma maneira poderosa de praticar o estoicismo. Benefícios de cultivar resiliência. Quando você desenvolve resiliência, percebe que as dificuldades se tornam menos assustadoras. Você ganha confiança em sua capacidade de superar qualquer situação. Sua perspectiva de vida muda, pois você passa a ver os problemas como oportunidades de crescimento. Sua saúde mental melhora, já que você reduz o estresse e a ansiedade relacionados a obstáculos. Exercício estoico de resiliência. Reserve um momento para refletir sobre um obstáculo atual em sua vida. Pergunte a si mesmo: qual é a lição que posso aprender com isso? Como posso dividir esse desafio em partes menores e manejáveis? Quem pode me ajudar a enfrentar essa situação? Como esse obstáculo pode me fortalecer no futuro? Escreva suas respostas em um caderno ou diário e use isso como um guia para enfrentar a dificuldade com coragem e clareza. A resiliência não é apenas a habilidade de suportar dificuldades, mas a coragem de usá-las como combustível para o crescimento. Em 2025, ao aplicar essa lição estoica, você descobrirá que os obstáculos não são o fim do caminho, mas a fundação para uma vida mais forte, sábia e resiliente. Como Marco Aurélio nos lembra, os impedimentos à ação avançam a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Que seus obstáculos em 2025 se tornem o seu caminho para o sucesso. Lição 3. Controle seus pensamentos e domine sua mente. A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Os pensamentos moldam quem somos. No estoicismo, controlar a mente e purificar os pensamentos é fundamental para alcançar a paz interior e a verdadeira felicidade. Muitos dos problemas que enfrentamos diariamente não vêm das circunstâncias externas, mas da forma como interpretamos e reagimos a elas. Em 2025, ao dominar sua mente, você poderá viver de maneira mais focada, tranquila e equilibrada. O papel dos pensamentos no estoicismo.
Os estoicos acreditavam que nossos pensamentos são a base de nossas ações e emoções. Quando você permite que pensamentos negativos, destrutivos ou irreais tomem conta, cria um ciclo de sofrimento interno que o afasta de viver de acordo com a virtude. Controlar os pensamentos é, portanto, uma prática essencial para viver bem. Epicteto ensinava: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso significa que temos o poder de escolher como pensamos sobre qualquer situação, independentemente de sua gravidade. Ao exercitar esse controle, você reduz o impacto de emoções destrutivas, como raiva, inveja e medo. Como controlar seus pensamentos? Controlar os pensamentos pode parecer uma tarefa desafiadora, mas os estoicos desenvolveram práticas simples e eficazes para alcançar esse domínio. Aqui estão 5 estratégias práticas para ajudar você a assumir o controle de sua mente. Pratique a atenção plena, Mindfulness Stoic. Reserve alguns minutos todos os dias para observar seus pensamentos sem julgá-los. Identifique padrões de pensamento negativo ou desnecessário e escolha conscientemente substituí-los por pensamentos construtivos. Exemplo prático: se você perceber que está constantemente preocupado com o futuro, lembre-se de que o futuro está fora do seu controle e concentre-se no que pode fazer no momento presente. Use afirmativas estoicas. Substitua pensamentos negativos por frases inspiradas na sabedoria estoica. Repita mentalmente afirmações como: eu controlo minha mente, não os eventos externos, ou posso escolher a paz em meio ao caos. Exemplo prático: quando confrontado por uma situação frustrante, diga a si mesmo: minha reação a isso é minha escolha. Escreva seus pensamentos em um diário. Escrever é uma ferramenta poderosa para organizar sua mente e compreender melhor seus padrões de pensamento. No final de cada dia, anote os momentos em que permitiu que pensamentos negativos o afetassem e reflita sobre como poderia ter reagido de maneira mais estoica. Exemplo prático: se você se irritou com alguém no trabalho, escreva como poderia ter abordado a situação com mais calma e empatia. Pratique a dicotomia do controle. Pergunte a si mesmo: esse pensamento é útil? Ele está relacionado a algo que posso controlar? Se a resposta for não, descarte-o imediatamente. Foque apenas no que está ao seu alcance. Exemplo prático: se você está se preocupando com o que outras pessoas pensam de você, lembre-se de que a opinião delas está fora do seu controle. Treine sua mente com visualizações estoicas. Imagine-se lidando com situações difíceis de forma calma e racional. Ao visualizar-se reagindo bem, você condiciona sua mente a adotar esse comportamento na vida real. Exemplo prático: antes de uma reunião importante, visualize-se enfrentando possíveis desafios com paciência e confiança. Os benefícios de dominar seus pensamentos. Ao aprender a controlar sua mente, você experimentará uma série de benefícios profundos. Redução do estresse e da ansiedade. Você se preocupará menos com o que não pode controlar. Maior clareza mental. Pensamentos desnecessários deixarão de ocupar espaço em sua mente. Tomada de decisão mais racional. Você reagirá menos impulsivamente e será mais lógico em suas escolhas. Fortalecimento emocional. Emoções negativas terão menos poder sobre você. Exemplos reais de controle mental estoico. Marco Aurélio. Apesar das constantes pressões de ser imperador, ele praticava o controle mental escrevendo reflexões diárias para organizar seus pensamentos e manter-se focado nas virtudes. Epicteto. Como escravo, Epicteto enfrentou condições adversas, mas manteve o controle de sua mente ao escolher focar no que podia controlar, seus pensamentos e atitudes. Exercício estoico. Revisão noturna dos pensamentos. No final de cada dia, reserve 5 minutos para refletir sobre seus pensamentos. Liste 3 pensamentos que dominaram sua mente hoje. Identifique quais desses pensamentos foram úteis e quais não foram. Reescreva mentalmente os pensamentos negativos, transformando-os em algo construtivo. Por exemplo, pensamento original: eu nunca serei bom o suficiente. Reescrito: eu ainda estou aprendendo e melhorando a cada dia. Controlar seus pensamentos é um dos maiores desafios, ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas que você pode alcançar. Ao aplicar esta lição estoica em 2025, você descobrirá que a paz interior e a felicidade não estão nas circunstâncias externas, mas na forma como você escolhe pensar sobre elas. Como Epicteto disse, a liberdade é a capacidade de viver como desejamos. E viver como desejamos começa com dominar nossa própria mente. Lição 4. O poder da resiliência estoica. A resiliência é uma das virtudes fundamentais do estoicismo.
Ela nos ensina a enfrentar adversidades com calma, aceitando aquilo que não podemos mudar e focando no que está ao nosso alcance. Os estoicos acreditavam que, diante de qualquer desafio, a maneira como respondemos é o que realmente define o resultado, e não o evento em si. A dicotomia do controle. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que devemos focar apenas no que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que está além de nosso controle. Isso significa que, em momentos difíceis, devemos nos concentrar em nossas reações, atitudes e decisões, e não em circunstâncias externas. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. O que está sob nosso controle é nossa atitude diante das coisas. Epicteto. Exemplo, se você perder o emprego, a situação em si está fora do seu controle. No entanto, sua reação, como você lida com isso, sua atitude diante da adversidade e as ações que toma para se adaptar e melhorar, estão completamente sob seu domínio. A resiliência nasce da aceitação dessa distinção. 2. Aceitar a adversidade como oportunidade. Sêneca, outro grande pensador estoico, acreditava que as dificuldades não são apenas algo a ser superado, mas oportunidades disfarçadas para praticarmos virtudes como coragem, paciência e sabedoria. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Sêneca. Exemplo, se você enfrentar uma crise de saúde, pode ser uma oportunidade para cultivar a paciência e a gratidão. Em vez de se desesperar, você pode transformar essa adversidade em uma chance para aprender mais sobre si mesmo e sobre a importância do autocuidado. 3. A prática do desapego. Os estoicos também nos ensinam a praticar o desapego. Isso não significa renunciar ao que amamos, mas entender que a perda é uma parte natural da vida. Ao nos desapegarmos, podemos cultivar uma mente mais serena, livre de preocupações excessivas com o que pode ser perdido. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto. Exemplo, se você tiver que se mudar de um lugar que ama, em vez de se apegar à tristeza, pode focar em aproveitar o que o novo local tem a oferecer, fazendo do desapego uma fonte de crescimento pessoal. 4. Manter a calma em meio ao caos. Os estoicos também valorizam a capacidade de manter a calma diante do caos. Eles acreditavam que a verdadeira sabedoria reside em ser capaz de manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. A tranquilidade não é a ausência de tempestades, mas a habilidade de manter a serenidade em meio a elas. Sêneca. Exemplo, imagine que você está preso no trânsito e está atrasado para um compromisso importante. A maneira como você reage a essa situação, com frustração ou com calma, define a experiência. Em vez de ceder ao estresse, os estoicos nos ensinam a respirar, refletir e manter o foco naquilo que podemos controlar, nossa paz interior. A resiliência estoica não é sobre ser invulnerável, mas sobre saber como se levantar, independentemente de quantas vezes a vida nos derrube. Ao adotar a dicotomia do controle, ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento, praticar o desapego e manter a calma diante do caos, podemos cultivar uma força interna que nos permite navegar por qualquer tempestade com sabedoria e serenidade. Lição 5. O poder do silêncio e da reflexão estoica. O silêncio, para os estoicos, não é apenas uma ausência de palavras, mas um estado profundo de reflexão e autoconhecimento. Em um mundo onde a distração é constante, os filósofos estoicos nos ensinam a buscar a quietude para que possamos ouvir nossa voz interior e tomar decisões mais sábias. 1. O silêncio como fonte de clareza. Para os estoicos, o silêncio é um meio para alcançar a clareza mental. Ao reduzir o ruído externo e a pressão social, podemos nos concentrar nas questões que realmente importam, como nossas virtudes, nossos objetivos e o que está dentro de nosso controle. O que não é útil para a colmeia, não é útil para a abelha. Marcos Aurélio. Exemplo, se você se sente sobrecarregado com as exigências diárias, praticar o silêncio e dedicar alguns minutos do seu dia para refletir sobre suas ações e objetivos pode trazer a clareza necessária para tomar decisões mais alinhadas com sua verdadeira natureza. 2. A importância do autoconhecimento. Silenciar o mundo ao nosso redor nos permite um espaço para a autorreflexão. Os estoicos acreditavam que a sabedoria começa com o autoconhecimento. Para desenvolver virtude, devemos primeiro entender nossas fraquezas e pontos fortes. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates, influenciando os estoicos. Exemplo, se você perceber que está reagindo impulsivamente em uma situação,
o silêncio interno pode ajudá-lo a entender por que está agindo dessa forma. A reflexão tranquila permite que você avalie suas emoções e escolhas antes de agir, melhorando a qualidade de suas respostas. 3. Falar menos e agir mais. Os estoicos também valorizaram a ideia de que menos palavras podem levar a mais ações significativas. Falar muito pode ser uma maneira de evitar enfrentar as questões reais. Em vez de se distrair com conversas vazias, devemos buscar ações que correspondam aos nossos valores. Fale apenas quando suas palavras forem mais valiosas do que o silêncio. Epicteto. Exemplo, em vez de se justificar ou argumentar sem necessidade, um estoico pode escolher agir de acordo com seus princípios, mostrando através de suas ações quem ele é, sem a necessidade de validação verbal. 4. A prática do silêncio consciente. O silêncio consciente é uma prática diária para cultivar a paz interior. Isso envolve momentos de quietude, seja em meditação, caminhadas ou simplesmente em silêncio, sem a constante pressão de falar ou interagir. Esses momentos ajudam a restaurar nosso equilíbrio mental e emocional. A mente que se abre a uma nova ideia nunca voltará ao seu tamanho original. E Albert Einstein, influência indireta do estoicismo. Exemplo, dedicar alguns minutos por dia para um silêncio meditativo pode ajudá-lo a se conectar com sua mente e corpo. Essa prática fortalece sua capacidade de resistir à pressa e às emoções intensas, permitindo que você reaja com mais sabedoria diante dos desafios. O silêncio e a reflexão são ferramentas poderosas para o crescimento pessoal e a sabedoria. Ao praticar o silêncio, conseguimos uma mente mais clara, uma visão mais profunda de nós mesmos e, consequentemente, ações mais alinhadas com nossos valores estoicos. Em um mundo tão barulhento e acelerado, o silêncio se torna uma forma de resistência, permitindo-nos viver de maneira mais intencional e autêntica. Lição 6. A virtude da autodisciplina no estoicismo. A autodisciplina é um pilar essencial no estoicismo, pois está diretamente relacionada ao controle sobre nossas ações, desejos e reações. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem da capacidade de controlar nossos impulsos e agir de acordo com nossos valores, não sendo escravos de nossas emoções ou circunstâncias externas. 1. A importância do controle interno. Para os estoicos, o controle interno é a chave para uma vida virtuosa. A autodisciplina permite que direcionemos nossas ações de maneira sábia e focada, sem sermos arrastados pelas emoções ou pelas pressões externas. A felicidade depende de nós mesmos. Aristóteles, influência no estoicismo. Exemplo, quando você se depara com a tentação de procrastinar ou ceder ao prazer imediato, a autodisciplina permite que você escolha agir com intenção, priorizando o que realmente é importante para o seu crescimento a longo prazo. 2. A superação dos impulsos. A autodisciplina não significa apenas fazer o que é certo, mas também resistir aos impulsos que nos afastam de nossos objetivos. Os estoicos ensinam que devemos aprender a distinguir entre desejos momentâneos e o que realmente contribui para o nosso bem-estar duradouro. Não é a carga que nos destrói, mas a maneira como a carregamos. Lou Holtz, reflexão estoica sobre autodisciplina. Exemplo, imagine que você esteja em um regime alimentar saudável, mas um doce tentador aparece à sua frente. A autodisciplina é a capacidade de resistir ao impulso imediato e lembrar do seu objetivo maior de saúde e bem-estar. 3. A prática de pequenos desafios diários. Uma das maneiras mais eficazes de fortalecer a autodisciplina é começar com pequenos desafios diários. Os estoicos acreditavam que a virtude é cultivada nas pequenas ações cotidianas, que, somadas, moldam o nosso caráter. O que acontece conosco é o que escolhemos que aconteça conosco. Epicteto. Exemplo, se você deseja melhorar sua produtividade, começar o dia com uma tarefa simples, como fazer a cama ou organizar o espaço de trabalho, pode ser uma maneira prática de começar a fortalecer sua autodisciplina. Esses pequenos atos de controle ajudam a criar um senso de ordem e propósito em seu dia. 4. O desafio do desejo e da abstinência. Para os estoicos, a autodisciplina também está intimamente ligada à capacidade de abster-se do que é excessivo ou prejudicial. Isso não significa viver uma vida de privação, mas sim agir com equilíbrio e discernimento, sem se deixar dominar pelos desejos. A liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de viver com restrições de maneira sábia. Epicteto. Exemplo, em vez de buscar sempre mais, como mais dinheiro ou mais prazeres momentâneos, a autodisciplina no estoicismo implica buscar o equilíbrio e a satisfação no que já se tem, evitando o excesso e a insatisfação constante.
5. A força da perseverança estoica. A autodisciplina não se limita a uma única ação, mas envolve a perseverança diante das dificuldades. Os estoicos ensinavam que, mesmo quando os obstáculos surgem, devemos manter nosso compromisso com nossas virtudes e não abandonar nossos princípios. Não somos atingidos pelas coisas, mas pela opinião que temos sobre elas. Epicteto. Exemplo: se você se propõe a uma rotina de exercícios, mas enfrenta dificuldades como cansaço ou falta de motivação, a autodisciplina é o que o mantém firme, lembrando de seus objetivos e do benefício a longo prazo, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A autodisciplina, no contexto estoico, não é apenas sobre restrição ou controle, mas sobre agir com sabedoria e discernimento. Ao praticar a autodisciplina, cultivamos a liberdade verdadeira, pois não somos escravos de nossos impulsos, mas sim mestres de nossas ações. Esse controle interno nos permite viver uma vida mais alinhada com nossos valores e propósitos, permitindo-nos agir de forma virtuosa e alcançar nosso potencial pleno. Lição 7. A prática da gratidão no estoicismo. A gratidão, para os estoicos, não é apenas um sentimento passageiro, mas uma prática constante que nos conecta com o presente e nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre as circunstâncias da vida. Ao cultivar a gratidão, os estoicos ensinam que podemos viver com mais contentamento, independentemente das adversidades que enfrentamos. 1. A gratidão pela vida e pelo presente. Os estoicos acreditavam que devemos ser gratos por tudo o que a vida nos oferece, incluindo os desafios, pois eles são oportunidades para aprender e crescer. A gratidão nos ajuda a focar no que temos, em vez de nos lamentarmos pelo que nos falta. Não é a carga que nos destrói, mas a maneira como a carregamos. Lou Holtz. Reflexão estoica sobre a gratidão. Exemplo: se você está passando por uma fase difícil, praticar a gratidão pode ajudá-lo a mudar a sua perspectiva. Ao invés de se concentrar apenas nos aspectos negativos, procure o que há de positivo, o apoio de amigos, o aprendizado que vem com a dificuldade, ou a oportunidade de desenvolver virtudes como paciência e coragem. 2. Gratidão pelas dificuldades e adversidades. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que as dificuldades são um reflexo de como vemos o mundo. Em vez de rejeitar as dificuldades, devemos aprender a vê-las como um convite ao crescimento. As dificuldades nos testam, mas também nos fortalecem. Sêneca. Exemplo: se você está enfrentando um desafio no trabalho, a gratidão aqui se manifesta não no desejo de eliminar o problema, mas na capacidade de ver a oportunidade que ele oferece para aprimorar suas habilidades, melhorar sua resiliência e aprender com a experiência. 3. A prática diária da gratidão. Os estoicos recomendam que a gratidão seja uma prática diária. Isso pode ser feito através de uma reflexão consciente sobre o que temos e o que nos foi dado, como a saúde, a liberdade ou as relações com os outros. Ao focar no que temos, aumentamos nosso contentamento e diminuímos o desejo constante por mais. A felicidade depende de nós mesmos. Aristóteles, influência no estoicismo. Exemplo: comece ou termine o dia refletindo sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como um bom café pela manhã ou um momento agradável com a família. Essas pequenas práticas diárias ajudam a cultivar um espírito de gratidão que permeia todas as áreas da vida. 4. Gratidão pelo controle sobre as próprias reações. A verdadeira gratidão, segundo os estoicos, vem de nossa capacidade de controlar nossas reações às situações externas. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, devemos ser gratos pela liberdade de como escolhemos reagir diante delas. Eu não sou afetado pelo que acontece comigo, mas pela maneira como vejo o que acontece comigo. Epicteto. Exemplo: se alguém o ofende ou o desafia, a gratidão pode ser praticada ao escolher não reagir impulsivamente. Ao invés de se deixar consumir pela raiva, você pode ser grato pela oportunidade de praticar a paciência e a sabedoria em sua resposta. 5. A gratidão pelos outros. Além de ser grato pelas coisas que possuímos ou pelas circunstâncias, os estoicos também enfatizam a importância de expressar gratidão pelos outros. Reconhecer a contribuição dos outros para a nossa vida e ser grato pelas relações que nos sustentam é fundamental para viver em harmonia com os outros e conosco mesmos. A amizade é uma alma em 2 corpos. Aristóteles. Exemplo: se um amigo ou familiar o apoia durante um momento difícil, pratique a gratidão ao expressar sua apreciação. Um simples obrigado pode fortalecer os laços de amizade e reforçar a importância das relações em nossa vida. A gratidão, no estoicismo,
vai além de um simples sentimento de apreciação. Ela é uma prática ativa que nos ajuda a focar no presente e a viver com mais contentamento. Ao cultivar a gratidão, seja pelas coisas boas ou pelas dificuldades, desenvolvemos uma mente mais resiliente, mais feliz e mais alinhada com os valores que realmente importam. A gratidão nos lembra que, em qualquer situação, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos, e esse reconhecimento nos traz uma paz profunda e duradoura. Lição 8. A arte da aceitação no estoicismo. A aceitação é uma das práticas mais poderosas do estoicismo, pois nos ensina a abraçar o que não podemos controlar e a agir de maneira sábia diante das circunstâncias que enfrentamos. Para os estoicos, aceitar as coisas como elas são não significa resignação passiva, mas sim uma atitude ativa de entendimento e adaptação ao que está fora de nosso controle. A natureza das coisas e a dicotomia de controle. Um dos princípios centrais do estoicismo é a dicotomia de controle, a ideia de que há coisas sobre as quais temos controle e coisas sobre as quais não temos. A aceitação vem de saber discernir entre essas duas esferas e dedicar nossa energia apenas ao que podemos influenciar. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Epicteto. Exemplo: se você está preso em um engarrafamento e está ficando impaciente, a aceitação começa ao perceber que, enquanto não pode controlar o tráfego, pode controlar como reage a isso. Em vez de se irritar, você pode escolher ser paciente ou usar o tempo para refletir ou ouvir algo produtivo. 2. Aceitar o momento presente. Os estoicos nos ensinam a viver plenamente no momento presente. Em vez de nos preocuparmos com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro, devemos aceitar o presente como ele é, reconhecendo que ele é o único tempo sobre o qual temos controle. Não se incomode com o que já passou ou com o que ainda não chegou. Marco Aurélio. Exemplo: se você está enfrentando uma situação desafiadora no trabalho, ao invés de se preocupar com possíveis consequências futuras ou lamentar-se por erros passados, você pode aceitar o momento atual como uma oportunidade de agir de maneira racional e construtiva. 3. Aceitar as falhas como parte do processo. Para os estoicos, falhas não são algo a ser temido ou evitado, mas sim parte do processo de crescimento. Aceitar as falhas com uma atitude de aprendizado é fundamental para viver uma vida virtuosa. Em vez de resistir ao erro, devemos aceitá-lo como uma chance de aprimoramento. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Horácio. Exemplo: se você falhou em atingir uma meta, a aceitação aqui é reconhecê-la sem autopunição. Em vez de se culpar, você pode aceitar a falha como uma oportunidade de aprender e se ajustar para melhorar no futuro. 4. Aceitar o fluxo natural da vida. Os estoicos acreditam que o universo tem uma ordem natural, e a aceitação é o reconhecimento de que devemos viver de acordo com essa ordem, sem tentar forçar as coisas ou resistir ao que acontece. A verdadeira paz vem quando aceitamos o fluxo natural da vida, com todas as suas mudanças e incertezas. A vida é como uma correnteza, não podemos evitar ser levados por ela, mas podemos aprender a nadar. Epicteto. Exemplo: se você recebe uma notícia inesperada, como uma mudança no trabalho ou na vida pessoal, a aceitação não significa que você não possa ter sentimentos sobre isso, mas sim que você reconhece que a mudança faz parte da vida e que sua reação à mudança está sob seu controle. 5. Aceitar a morte como parte da vida. Uma das formas mais profundas de aceitação no estoicismo é a aceitação da morte. Os estoicos acreditavam que refletir sobre a finitude da vida nos ajuda a viver com mais sabedoria e apreciação, sem medo ou resistência à morte. A morte sorri para todos nós, a única coisa que podemos fazer é sorrir de volta. Marcos Aurélio. Exemplo: ao refletir sobre a morte, podemos perceber que nosso tempo é limitado e precioso. Em vez de temer a morte, a aceitação estoica nos ensina a viver com mais intensidade, aproveitando cada momento e agindo com mais propósito, pois sabemos que a vida é finita. A aceitação no estoicismo não é um ato de passividade, mas uma prática ativa de sabedoria. Ao aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar, ganhamos a liberdade de focar em nossas próprias reações e ações. Essa aceitação nos permite viver com mais paz interior, reduzindo o sofrimento desnecessário e cultivando uma vida mais equilibrada e alinhada com a natureza. Ao abraçar o que é, podemos agir com mais clareza e propósito, sem sermos arrastados pelas turbulências do mundo exterior. Lição 9. A prática da virtude no estoicismo. A virtude é o alicerce do estoicismo, e para os estoicos, viver de acordo com a virtude é viver de acordo com a razão, a natureza e a sabedoria.
A virtude não é apenas uma característica moral, mas uma prática diária que guia nossas ações e decisões, levando-nos a viver de maneira plena e alinhada com nossos valores mais elevados. O que é a virtude estoica? A virtude, segundo os estoicos, é a única coisa verdadeira e completamente boa. Ela é a excelência moral que nos permite viver em harmonia com a razão e a natureza. Os estoicos acreditavam que a virtude é composta por 4 qualidades principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A felicidade e a liberdade começam com um entendimento claro de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Epicteto. Exemplo: a sabedoria é a habilidade de fazer escolhas com base no entendimento profundo da vida e da natureza humana. A coragem nos permite agir de maneira ética, mesmo diante do medo. A justiça nos guia a tratar os outros com dignidade e respeito. A temperança nos ensina a moderação e a evitar os excessos. 2. A sabedoria, a arte de viver bem. A sabedoria, para os estoicos, é a capacidade de distinguir o que é verdadeiramente valioso do que é passageiro. Ela envolve tomar decisões de maneira racional e de acordo com o que é moralmente correto. A sabedoria nos permite ver o mundo com clareza e agir com discernimento. Sabedoria é saber o que se deve fazer, saber o que se pode fazer e saber o que se deve evitar. Sêneca. Exemplo: em situações difíceis, a sabedoria nos guia a agir com calma e racionalidade, ponderando as melhores opções antes de tomar qualquer atitude. Em vez de se deixar levar pela impulsividade, buscamos sempre o caminho que nos leva a um bem maior. 3. A coragem, superando o medo para agir com justiça. A coragem, no estoicismo, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar dele. Ela nos permite tomar decisões difíceis e fazer o que é certo, mesmo quando a situação é desconfortável ou desafiadora. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Aristóteles, influência no estoicismo. Exemplo: a coragem nos impulsiona a defender o que é justo, mesmo que isso envolva algum sacrifício pessoal. Se você testemunha uma injustiça, a coragem é o que o move a intervir ou a denunciar, sabendo que sua ação é necessária para promover o bem. 4. A justiça, a harmonia entre todos os seres humanos. A justiça, para os estoicos, não se refere apenas ao cumprimento das leis, mas ao cumprimento da nossa obrigação moral para com os outros. Ela é o princípio de tratar os outros com dignidade, imparcialidade e respeito, garantindo que as necessidades da comunidade sejam atendidas de maneira justa. O que é justo é o que não prejudica os outros e o que respeita o direito de cada um. Marco Aurélio. Exemplo: a justiça se manifesta quando agimos em prol do bem comum, quando escolhemos agir com equidade e imparcialidade. Em vez de buscar apenas nossos próprios interesses, somos guiados pelo entendimento de que todos os seres humanos têm o direito de viver com dignidade. 5. A temperança, a moderação em todos os aspectos da vida. A temperança é a prática da moderação e da autocontenção. No estoicismo, ela nos ensina a evitar os excessos e a viver com equilíbrio, sem ser dominado pelos desejos ou paixões. Nada é bom demais, e nada é ruim demais, tudo deve ser moderado. Sêneca. Exemplo: em nossa vida cotidiana, a temperança pode ser vista na maneira como gerenciamos o consumo de alimentos, bebidas, entretenimento e até mesmo o trabalho. Ela nos ensina a evitar os excessos, mantendo um equilíbrio saudável que favorece o nosso bem-estar a longo prazo. 6. A prática diária da virtude. Viver de acordo com a virtude não é algo que fazemos apenas de vez em quando, mas uma prática constante. Os estoicos acreditavam que a virtude deve ser cultivada todos os dias, em cada pensamento, palavra e ação. A virtude é um processo contínuo de desenvolvimento pessoal que nunca se conclui. Não basta viver, devemos viver bem. Sócrates, influência no estoicismo. Exemplo: uma prática diária de virtude pode envolver começar o dia com uma reflexão sobre as qualidades que você deseja cultivar, como paciência, coragem ou generosidade, e se esforçar para agir de acordo com esses valores ao longo do dia. Cada escolha que fazemos é uma oportunidade de viver com mais virtude. A prática da virtude no estoicismo é o caminho para uma vida plena e satisfatória. Ao buscar constantemente a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, tornamo-nos mais capazes de viver de acordo com nossa verdadeira natureza e de atuar no mundo de maneira positiva. A virtude nos orienta em todas as áreas da vida, desde as mais simples até as mais complexas, e nos leva a alcançar uma vida de harmonia, propósito e realização.
Lição 10. O poder da resiliência no estoicismo. A resiliência é uma das qualidades mais apreciadas no estoicismo, pois nos ensina a enfrentar as adversidades da vida com coragem, paciência e serenidade. A capacidade de superar os desafios, de manter a paz interior mesmo nas dificuldades, é uma habilidade essencial para viver de acordo com os princípios estoicos. Para os estoicos, a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de lidar com elas de maneira racional e virtuosa. Aceitar as adversidades como oportunidades de crescimento. Os estoicos nos ensinam que as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades para praticar virtude e crescer como seres humanos. As adversidades da vida são inevitáveis, mas nossa reação a elas está sob nosso controle. Ao aceitar as dificuldades como parte da natureza da vida, podemos transformá-las em momentos de aprendizado e fortalecimento. A dificuldade que você encontra no caminho é, em última análise, um convite para você se tornar melhor. Epicteto. Exemplo: se você perder um emprego ou passar por uma crise pessoal, em vez de se desesperar, use a situação como uma oportunidade para refletir sobre suas habilidades, suas paixões e os passos que pode dar para melhorar. Cada desafio se torna uma chance de crescimento interior. 2. A prática da atitude positiva diante das adversidades. A resiliência no estoicismo não é apenas sobre superar dificuldades, mas sobre como nos posicionamos mentalmente diante delas. Uma das maneiras de cultivar a resiliência é adotar uma atitude positiva e construtiva, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos acreditavam que nossa mente tem o poder de transformar nossa realidade. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Epicteto. Exemplo: quando enfrentamos uma situação negativa, como uma perda ou um fracasso, podemos escolher ver isso como algo que nos define ou como algo temporário que podemos superar. A resiliência surge quando decidimos que a adversidade não será o fim, mas um meio de aprender e evoluir. 3. O controle das emoções em tempos de crise. A verdadeira resiliência estoica vem de nossa capacidade de controlar as emoções diante de situações difíceis. Os estoicos acreditavam que a emoção descontrolada, como raiva ou desespero, impede a razão e nos afasta da virtude. Quando mantemos nossa mente calma e racional, podemos tomar decisões mais sábias e enfrentar os problemas com clareza. Você não pode controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. Epicteto. Exemplo: se algo inesperado acontece, como um acidente ou uma situação imprevista, ao invés de reagir impulsivamente, você pode respirar fundo, tomar um momento para refletir e, em seguida, responder de forma racional e equilibrada. A resiliência emocional é a capacidade de manter a calma no meio da tempestade. 4. A resiliência como prática contínua. A resiliência não é uma qualidade que se alcança uma vez por todas, mas uma prática contínua. Ao adotar a filosofia estoica, estamos constantemente treinando nossa mente para lidar com os altos e baixos da vida de forma racional e equilibrada. Assim como a virtude, a resiliência deve ser cultivada todos os dias. O que está em seu poder é agir de acordo com a razão, o resto você deve deixar aos deuses. Epicteto. Exemplo: uma maneira de cultivar a resiliência diariamente é começar cada dia com uma breve reflexão sobre as dificuldades que você pode enfrentar e como responderá a elas com sabedoria e tranquilidade. Essa preparação mental torna mais fácil lidar com o que surgir, pois você já treinou sua mente para permanecer calma e racional. 5. O papel da esperança realista na resiliência. Os estoicos não eram fatalistas, mas acreditavam que uma forma importante de resiliência é manter uma esperança realista. A esperança estoica não é uma crença ingênua de que tudo se resolverá facilmente, mas uma expectativa fundamentada na certeza de que, independentemente do que aconteça, seremos capazes de lidar com isso de maneira virtuosa e sábia. Enquanto você viver, enquanto você puder, busque aquilo que é melhor para a sua alma. Marco Aurélio. Exemplo: se você está enfrentando uma dificuldade a longo prazo, como um problema de saúde ou um desafio no trabalho, a esperança realista é aceitar que o caminho pode ser difícil, mas que, com paciência e esforço, você pode superar as dificuldades. A resiliência surge quando você mantém a expectativa de que encontrará um caminho, mesmo nas circunstâncias mais adversas. 6. Resiliência na adversidade social e relacional. A resiliência também é necessária quando enfrentamos dificuldades nas nossas relações pessoais e sociais. Quando somos desrespeitados ou maltratados, a resiliência estoica nos ensina a responder com dignidade,
não permitindo que o comportamento dos outros afete nossa paz interior. Nós podemos escolher não reagir com raiva ou frustração, mas com compreensão e calma. Quando alguém o ofende, lembre-se de que não é o que essa pessoa fez que o afeta, mas a maneira como você escolhe reagir. Epicteto. Exemplo: se você se deparar com um comentário maldoso de outra pessoa, em vez de responder com hostilidade, pode decidir manter a calma, refletir sobre a situação e, se necessário, responder com respeito ou ignorar. A resiliência social é a capacidade de não permitir que as ações dos outros comprometam sua tranquilidade. A resiliência no estoicismo é uma habilidade que todos podem cultivar com prática contínua. Ao enfrentar as adversidades com coragem, paciência e sabedoria, transformamos os desafios em oportunidades de crescimento. A verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com uma mente clara e focada, sempre em busca da virtude e da tranquilidade interior. A prática da resiliência nos permite viver uma vida mais equilibrada e alinhada com os princípios estoicos, independentemente das circunstâncias externas. Lição 11. A importância da autodisciplina no estoicismo. A autodisciplina é uma das qualidades mais poderosas que podemos cultivar, segundo os ensinamentos estoicos. Ela nos permite manter o controle sobre nossos pensamentos, ações e emoções, levando-nos a viver uma vida alinhada com a razão e a virtude. No estoicismo, a autodisciplina não é apenas sobre restrição ou autocontrole, mas sobre a habilidade de escolher de forma consciente o que é melhor para o nosso bem-estar e para a nossa moralidade, independentemente das tentações ou pressões externas. O que é autodisciplina? A autodisciplina é a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos, agindo de maneira deliberada e racional em todas as áreas da vida. Ela nos ajuda a evitar comportamentos impulsivos, a tomar decisões mais sábias e a seguir um caminho de vida alinhado com nossos valores mais profundos. A autodisciplina, no contexto estoico, não se trata de suprimir o prazer, mas de escolher o que é mais virtuoso e benéfico no longo prazo. A verdadeira liberdade está na autodisciplina. Quando conseguimos controlar nossas ações, não somos mais escravizados pelos nossos desejos. Epicteto. Exemplo: quando você sente o desejo de procrastinar em suas tarefas diárias, a autodisciplina permite que você haja de acordo com o que é necessário, em vez de ceder ao impulso de adiar as responsabilidades. Isso fortalece sua capacidade de agir de maneira responsável e alinhada com seus objetivos. 2. Autodisciplina como prática da razão. Para os estoicos, a autodisciplina está intimamente ligada à razão. Ela envolve agir com base no que é racional e benéfico para o nosso bem-estar, em vez de ser guiado por impulsos ou emoções momentâneas. A razão é nossa guia para agir com sabedoria, e a autodisciplina nos ajuda a seguir essa orientação mesmo quando é difícil. Nada é mais eficaz do que a razão para controlar a mente. Sêneca. Exemplo: em vez de ceder à raiva em uma situação conflituosa, a autodisciplina permite que você respire fundo, pense antes de reagir e responda de maneira racional. Isso não apenas evita ações impulsivas, mas também ajuda a manter sua paz interior e a lidar com as situações de forma mais eficaz. 3. A importância da moderação. A autodisciplina também está diretamente relacionada à moderação. Os estoicos acreditavam que a vida virtuosa não é uma vida de excessos, mas de equilíbrio. Moderação em todas as coisas, no comer, no beber, no trabalhar e no lazer, é uma forma prática de viver em harmonia com a razão e a natureza. Nada é bom demais, e nada é ruim demais, tudo deve ser moderado. Sêneca. Exemplo: se você tem o hábito de se entregar ao consumo excessivo de alimentos ou bebidas, a autodisciplina se manifesta ao escolher com moderação, garantindo que o prazer não domine sua vida. Isso ajuda a manter o equilíbrio entre prazer e responsabilidade, e contribui para a saúde física e mental. 4. A autodisciplina como caminho para a liberdade interior. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a autodisciplina não é uma forma de opressão ou punição, mas sim uma maneira de alcançar a verdadeira liberdade. Quando conseguimos controlar nossos desejos e ações, somos livres das amarras do desejo, da dependência de gratificação instantânea e das pressões externas. Essa liberdade interior nos permite viver uma vida mais plena e autêntica. A liberdade é o poder de viver de acordo com a razão, não de ser escravo dos próprios desejos. Epicteto. Exemplo: em vez de se deixar levar pelas distrações e tentações do mundo moderno, como redes sociais ou compras impulsivas, a autodisciplina permite que você concentre sua energia nas coisas que realmente importam, como o desenvolvimento pessoal,
as relações significativas e o trabalho produtivo. 5. O papel da autodisciplina no alcance de nossos objetivos. Para alcançar nossos objetivos, seja no campo profissional, pessoal ou espiritual, a autodisciplina é fundamental. Ela nos permite resistir à tentação de desviar do nosso caminho e nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Sem autodisciplina, facilmente nos perdemos em atividades que não contribuem para o nosso crescimento ou sucesso a longo prazo. Não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos, que define o nosso caráter. Sêneca. Exemplo: se você tem um objetivo de escrever um livro ou aprender uma nova habilidade, a autodisciplina o ajudará a dedicar um tempo todos os dias para estudar ou escrever, mesmo quando não tiver motivação ou quando outras atividades parecerem mais atraentes. 6. A autodisciplina no contexto social e relacional. A autodisciplina também desempenha um papel importante nas nossas relações com os outros. Ela nos ajuda a ser pacientes, a ouvir ativamente e a agir com respeito e consideração. Ao manter o controle sobre nossas reações e emoções, podemos construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros. À medida em que você se afasta dos vícios e se aproxima da virtude, mais você será capaz de viver com os outros de forma justa e harmônica. Marco Aurélio. Exemplo: em discussões familiares ou no trabalho, a autodisciplina nos permite evitar reações impulsivas e manter uma postura de respeito e compreensão. Isso contribui para a construção de relações mais equilibradas e harmoniosas, baseadas na comunicação clara e na empatia. 7. A prática diária da autodisciplina. A autodisciplina é uma habilidade que se fortalece com a prática diária. A cada dia, temos a oportunidade de escolher agir de forma mais disciplinada, seja resistindo a um impulso negativo ou tomando uma decisão difícil que nos leve em direção aos nossos objetivos. A chave é começar com pequenos passos e aumentar gradualmente a intensidade do esforço. A autodisciplina é o exercício constante de fazer o que sabemos que é melhor, não o que nos sentimos inclinados a fazer. Epicteto. Exemplo: comece o dia definindo uma pequena meta, como evitar distrações enquanto trabalha por 30 minutos. Esse pequeno ato de autodisciplina, se repetido, levará a grandes mudanças na sua produtividade e no seu autocontrole. A autodisciplina no estoicismo não é uma prática de restrição rígida, mas uma ferramenta para alcançar a liberdade interior, a paz mental e o sucesso verdadeiro. Ao praticar a autodisciplina, podemos viver de maneira mais alinhada com a razão e com os nossos valores mais elevados, superando os impulsos e as tentações que nos afastam de nossa melhor versão. Com paciência e prática diária, a autodisciplina nos leva a uma vida mais plena, focada e em harmonia com a nossa natureza. Lição 12. A virtude como o caminho para a felicidade estoica. No coração do estoicismo está a crença de que a verdadeira felicidade não é encontrada no prazer momentâneo ou nas circunstâncias externas, mas sim na prática da virtude. Para os estoicos, a virtude é a única coisa verdadeiramente boa e, ao cultivá-la, podemos alcançar a paz interior, independentemente das dificuldades que a vida nos impõe. A virtude é vista como uma força que nos permite viver de acordo com a razão e a moralidade, orientando nossas ações e decisões para o bem. O que é virtude? A virtude, para os estoicos, é viver em harmonia com a natureza e a razão. Ela não é uma qualidade que se possui, mas algo que se pratica continuamente. As virtudes principais do estoicismo são a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, e todas elas nos ajudam a viver uma vida moralmente boa e racional. A virtude é a única coisa boa, e é suficiente para a felicidade. Epicteto. Exemplo: quando você decide agir com sabedoria em uma situação difícil, ponderando cuidadosamente todas as opções antes de tomar uma decisão, está praticando a virtude da sabedoria. Esse tipo de ação traz paz e clareza mental, independentemente do resultado. 2. Virtude e razão. Para os estoicos, a razão é o guia para a virtude. O raciocínio lógico nos ajuda a entender o que é bom, justo e correto. Quando agimos de acordo com a razão, estamos alinhados com a virtude e, ao contrário, quando somos guiados pelas emoções descontroladas ou pelos impulsos, nos afastamos dela. A razão é o caminho para fazer escolhas sábias e justas. A razão é a guia da virtude, e a virtude é a guia da felicidade. Marco Aurélio. Exemplo: em um momento de frustração, quando uma situação não sai como esperado, a virtude da sabedoria nos leva a refletir sobre o que podemos aprender com a situação, em vez de simplesmente reagir com raiva ou desespero.
Isso nos ajuda a manter a calma e a lidar com o desafio de maneira racional e construtiva. 3. Virtude como caminho para a felicidade. De acordo com o estoicismo, a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, como riqueza, fama ou sucesso. Esses são considerados bens indiferentes, coisas que não têm valor moral em si mesmas. A felicidade verdadeira vem da prática da virtude. Quando agimos com sabedoria, coragem, justiça e temperança, alcançamos uma paz interior duradoura, que não é abalada pelas circunstâncias externas. A felicidade não depende de nós, mas depende de como vivemos de acordo com a virtude. Epicteto. Exemplo, mesmo enfrentando dificuldades financeiras ou pessoais, uma pessoa que pratica a virtude da justiça e da temperança encontrará paz em suas ações e decisões, sabendo que está fazendo o que é certo e mantendo o controle sobre suas emoções e reações. 4. A virtude da sabedoria. A sabedoria é a virtude central no estoicismo. Ela envolve o conhecimento do que é bom, ruim e indiferente, e a capacidade de fazer escolhas baseadas na razão. A sabedoria nos ajuda a compreender a natureza da realidade e a lidar com as dificuldades da vida de maneira justa e equilibrada. A sabedoria é a melhor virtude. Aquele que é sábio sabe o que deve buscar e o que deve evitar. Sêneca. Exemplo, ao enfrentar uma situação de conflito no trabalho, a sabedoria nos ajuda a ver além das emoções imediatas e a escolher a melhor ação para resolver o problema, com respeito e equilíbrio. Isso não só melhora nossa própria paz interior, mas também contribui para um ambiente mais harmônico. 5. A virtude da coragem. A coragem, para os estoicos, não é simplesmente a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, apesar do medo. É enfrentar os desafios da vida com a certeza de que a virtude é mais importante do que a nossa segurança ou conforto pessoal. A coragem nos permite agir de maneira justa e sábia, mesmo quando a ação correta é difícil ou impopular. A coragem é a virtude que nos faz agir, mesmo quando temos medo. Sêneca. Exemplo, quando você decide falar a verdade em uma situação onde pode ser desconfortável ou causar um conflito, você está praticando a coragem. Mesmo que o medo do confronto esteja presente, a virtude da coragem o motiva a fazer o que é certo. 6. A virtude da justiça. A justiça, para os estoicos, envolve agir com equidade e imparcialidade, tratando todos com respeito e dignidade. É a virtude que nos orienta a agir de maneira justa, independentemente das circunstâncias, e a procurar o bem comum. Justiça é dar a cada um o que é devido, sem levar em conta suas preferências pessoais. Epicteto. Exemplo, em uma situação onde você tem que decidir entre beneficiar a si mesmo ou ajudar um colega, a virtude da justiça lhe orienta a considerar o que é certo, escolhendo agir de forma que beneficie a todos de maneira equitativa. 7. A virtude da temperança. A temperança é a capacidade de moderar nossos desejos e emoções. Ela nos impede de ceder a excessos e nos ajuda a manter o equilíbrio em todas as áreas da vida. A temperança é fundamental para viver uma vida virtuosa, pois nos permite evitar o comportamento impulsivo e tomar decisões ponderadas. A temperança é o caminho para a verdadeira liberdade, pois liberta a mente dos desejos desenfreados. Marco Aurélio. Exemplo, quando você sente o desejo de comer em excesso ou gastar impulsivamente, a temperança o impede de ceder a esses desejos e o guia a agir de forma equilibrada e saudável, buscando sempre o bem-estar a longo prazo. 8. Como cultivar a virtude no dia a dia. A prática da virtude no estoicismo não é algo abstrato, mas algo que deve ser aplicado a cada momento da vida. Todos os dias, temos a oportunidade de agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança. A chave para cultivar a virtude é a consciência contínua e a reflexão sobre nossas ações, ajustando-nos sempre que necessário para viver de acordo com a razão. Pratique a virtude todos os dias, e você será naturalmente guiado por ela. Epicteto. Exemplo, ao longo do dia, sempre que uma situação desafiar sua virtude, como um conflito ou uma escolha difícil, pare para refletir e escolha agir de maneira virtuosa. Isso não apenas melhora a qualidade de sua vida, mas também fortalece seu caráter. A virtude é o alicerce da felicidade verdadeira no estoicismo. Ao cultivar a sabedoria, coragem, justiça e temperança, podemos viver uma vida de paz interior e propósito, independente das circunstâncias externas. A virtude não é algo a ser buscado apenas em momentos de dificuldade, mas deve ser praticada continuamente em todas as áreas da vida, levando-nos a uma existência mais plena e satisfatória. A felicidade estoica é, portanto,
o resultado de uma vida virtuosa, alinhada com a razão e a moralidade. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Agora que você tem essas 12 lições estoicas, lembre-se, a verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. Ela vem com a prática diária, com o compromisso em viver de acordo com os princípios que você aprendeu hoje. Em 2025, faça da virtude sua guia e da sabedoria seu norte. Aplique essas lições no seu dia a dia, e você verá como elas podem realmente transformar sua vida, trazendo mais calma, clareza e foco em todas as suas ações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que também pode se beneficiar dessas lições. Claro, se inscreva para não perder nenhum conteúdo sobre como viver com mais propósito e equilíbrio. Seja inabalável em sua jornada, e que 2025 seja um ano de grandes conquistas e crescimento pessoal. Até o próximo vídeo, com mais sabedoria para a sua vida.